Folha de São Paulo. Quase 20% dos militares inativos têm mais tempo de inatividade do que de contribuição. Já antecipo o spoiler, informação equivocada, no mínimo distorcida. E é o que nós vamos ver logo depois da nossa vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Antes de tudo, queria deixar com os senhores, com as senhoras, nosso e-mail atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Muito bem. Queria avisar a todos, todos os senhores e senhoras, que aqui no primeiro link da descrição você encontra o nosso link de WhatsApp. Você pode conversar conosco também via WhatsApp. Muito bem, que história é essa de que quase 20% dos militares têm mais tempo de inatividade do que de contribuição? Ora, primeiro, os militares, só começando aqui a esclarecer as premissas para a gente não começar a discutir algo em cima de uma premissa falsa ou equivocada, tá? Primeiro, militares não contribuem para a Previdência. Militares contribuem para a pensão militar desde que entra para a força, certo? Certo. Então, o militar entra, começa a contribuir, militar ativo, vai contribuindo. Aí o militar passa para a reserva, continua contribuindo. Aí depois ele passa ele deixa de ser militar da reserva, deixa de poder ser mobilizado, ele passa a ser um militar reformado, continua contribuindo. E quando ele falece, os seus pensionistas vão continuar contribuindo, tanto com a contribuição regular, quanto com a contribuição extraordinária, ou seja ela com a alíquota de 1,5%, seja ela com a alíquota de 3%. Então, o militar contribui desde que bota o pé na força e entra até depois do seu falecimento com os seus beneficiários. Então, não está correta essa informação aqui. Aí o que eles quiseram dizer, e aí depois que desenrola a reportagem, e aí o que eu penso que é tendenciosa, a manchete em especial, é que militares que serviram aí 30 anos estão há 35 anos na inatividade. Mas isso é comum. Isso é normal, isso não é algo típico do Brasil, isso acontece em vários países do mundo. Em outros países isso acontece mais ainda porque os militares se retiram das Forças Armadas ainda mais cedo do que no Brasil. A Lei 13.954, que foi ruim para muitos militares, para a maioria, porque além de criar contribuições, além de não mexer nos adicionais, que a maioria foi com 12% de adicional, a Lei 13.954, ela previu o aumento do tempo de serviço do militar. Além disso, o aumento, por conta de ter aumentado o tempo de serviço, muitos iam bater na idade limite, seja da reserva, seja da reforma. Então, subiram todas as idades limite para o militar ir para a reserva, subiram todas as idades limite para o militar ir para ser reformado. Então, tudo isso já foi modificado, já foi mexido. E aí nós temos aí uma reportagem tendenciosa que traz aí um recorte de militares que contribuíram durante 30 anos na ativa e que estão na reserva, mas estão contribuindo. Não estão
aqui ele diz assim, quase 20% dos militares inativos têm mais tempo de inatividade do que de contribuição. Não, porque na reserva estão contribuindo, na reforma estão contribuindo e as pensionistas estão contribuindo para a mesma pensão tronco, para o mesmo militar, para o mesmo CPF. Então me chateia isso um pouco, esse tipo de manchete, mas tudo bem. Aí traz uns números, diz que no Exército nós temos aí 55 mil militares ativos e 21 mil militares inativos, então dá um percentual aí de militares que tem uma parte maior do seu tempo de serviço recebendo proventos de reserva ou de reforma. Já os militares que têm menos tempo de reserva e reforma do que tempo de serviço ativo, estão no Exército em torno de 55%. E aí, se você parte para as outras forças, Marinha e Aeronáutica, o percentual que no Exército é de 21%, desculpa, o percentual que é de 21 mil militares no Exército, cai aí para 9,5% na Marinha e 7,6% na Aeronáutica, em torno de 5 mil militares na Marinha e 3.100 militares na Aeronáutica. Isso aqui, eles quiseram dizer que há militares que estão há mais tempo na reserva ou reformados do que serviram efetivamente no serviço ativo. Só que isso aqui não tem nada a ver com contribuição. Primeiro, porque nenhuma das contribuições feitas por militar é para uma aposentadoria, porque o militar não se aposenta, não é para a previdência, porque o militar não se aposenta, o militar ele vai para a reserva. Então, muito, muito, muito equivocada, infeliz a manchete, e vamos ver o que mais que diz aqui na matéria. A reforma acontece por três razões básicas, ou por idade, ou por doença, ou por acidente, até aqui tudo bem. Outros tantos mil casos, há casos em que os militares ficam 30 anos e vão para a reserva com salário integral, o militar não recebe salário, o militar recebe proventos, né? Procurado, o Ministério da Defesa não respondeu aos questionamentos, e aí fizeram uma entrevista aqui com um colega, e aí traz uma questão aqui, que a reportagem traz uma questão que naturalmente eu discordo, que precisa ser revisto o volume do efetivo, o número de militares para pronto emprego no Brasil, porque o Brasil não se envolve em guerras, porque o Brasil a última guerra que o Brasil se envolveu foi a Guerra do Paraguai. Está errada essa informação. A Guerra do Paraguai não foi a última guerra que o Brasil se envolveu, a última guerra que o Brasil participou efetivamente com tropas foi a Segunda Guerra Mundial. Ainda tem mais uma outra guerra da década de 60 que houve ainda a participação de tropas. Então, assim, falaciosa essa informação, na verdade, falaciosa não, errada mesmo, essa informação de que o Brasil pode até participar de poucas guerras, mas que a última guerra foi a Guerra do Paraguai, na década lá no século XIX, está bem equivocado. Que mais? E aí depois trazem um argumento dizendo que 84%, 85% do orçamento do Ministério da Defesa é gasto com o pessoal. O problema é que existe um efetivo necessário, pronto para o emprego, seja do Exército, Marinha ou Aeronáutica, mas o erro não está em destinar 85% exclusivamente para pessoal, porque a gente precisa ter militares bem treinados, caso haja algum tipo de confronto, guerra, GLO, calamidade pública, como acabou de acontecer lá no Rio Grande do Sul, e os militares responderam, tiveram pronto emprego. O militar tem que estar pronto, não quer dizer que eu só tenho que ter militar quando eu tiver guerra. Se for assim, quando houver uma guerra, eu vou recrutar os civis, não é o caso, a gente tem que ter militares prontos para qualquer eventualidade. A média de investimento no Ministério da Defesa no mundo é de 2%. Tá? Há alguns países que investem 2% do PIB, 2,3% do seu PIB em orçamento para o Ministério da Defesa.
O Brasil, por outro lado, investe 1,1% do seu PIB com defesa nacional para o Ministério da Defesa, para as Forças Armadas. Então, o erro não está em destinar 85% para o pessoal, e sim em investir mais no Ministério da Defesa. Se investirmos 2,3% do PIB no Ministério da Defesa, teremos aí 40%, 42% de gasto com o pessoal. E aí fica algo bem razoável, vocês não concordam comigo? Muito bem. E aí aqui nós temos informações de que a Lei 13954 foi muito branda e que não trouxe uma verdadeiras reformas. Na verdade, trouxe privilégios aos militares. Olha, para não dizer que não houve, para alguns poucos militares houve privilégios, e aí são colocados todos os militares no mesmo vaso. E aí a gente vê que os militares são privilegiados. Alguns poucos militares foram privilegiados com a Lei 13954 e 90% da tropa amargou com as modificações trazidas por essa lei. Eu tenho isso em dados meus, trazidos, feitos pelas minhas próprias redes sociais. 92% dos militares e pensionistas, de alguma forma, foi prejudicado com a Lei 13954. E no final, a reportagem traz aqui dados do Tribunal de Contas, de que o militar custa R$159 mil por ano para cada cidadão, e que o custo per capita de cada militar é R$159 mil, de um servidor público é 69 mil, e do INSS é de 9 mil e alguma coisa. Gente, aqui, primeiro, nós não temos nenhum tipo de aporte feito nenhum tipo de aporte no sentido de contribuição patronal, tá? Os outros órgãos, os outros regimes têm a contribuição patronal. Então é natural que haja um pouco de diferença aqui. Agora, esse número de 159 mil, nós já vimos aqui no canal, ele foi trazido de forma distorcida, dizendo que o militar tem previdência, contribui para a sua própria aposentadoria e para a sua própria reserva. Primeiro que o militar não se aposenta, está tudo errado isso. Então, o máximo que a gente poderia incluir aqui seriam as pensionistas militares, o militar da ativa e da reserva, e reformado, militares ativos e inativos, são um encargo da União, não tem contraprestação. Se tirar esses militares da conta, cai esses 159 mil aqui, cai um monte, e vou dizer que é capaz de ficar mais um valor menor do que o servidor público normal, né, o servidor público civil. Aí traz aqui que foi criada uma comissão pelo Ministério da Defesa para verificar as situações, os gastos com militares e pensionistas militares, que essa comissão seria informal e que seriam analisados os direitos que os militares possuem, e que quem tomou a frente disso foi o ministro da Defesa, o ministro Múcio. Muito bem, é isso, a gente fecha com isso aqui a reportagem, mais uma reportagem trazendo dados equivocados, trazendo uma narrativa torta, e uma manchete muito tendenciosa. Então, quero a opinião de vocês sobre essa matéria, tragam tudo aqui nos comentários, e eu vou, antes de encerrar, vou colocar esse vídeo aqui na lista dos vídeos sobre modificações na legislação dos militares, modificação no sistema de proteção social, que houve aí no mês de junho e julho uma avalanche aí de vídeos, de matérias, dos mais diversos veículos de comunicação, e eu fui fazendo vídeos comentando cada um deles. Então, se você quiser entender tudo o que aconteceu nos últimos 50, 60 dias, tem uma listinha, uma playlist aqui, com todos esses vídeos. É só clicar aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe o nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar.
é o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado.